Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada estivemos aqui a falar da solenidade, que é o primeiro ponto dentro da nossa segunda secção. Esta segunda secção tem como título Forma do Ato de Casamento e se enquadra no nosso quarto capítulo, que fala especificamente sobre o casamento. Hoje falaremos sobre a celebração do casamento e do casamento urgente. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta, vamos então começar a falar sobre o nosso primeiro ponto, que tem a ver com a celebração do casamento. Para chegarmos até a celebração do casamento, primeiramente temos que ter em conta todos os requisitos exigidos nos primeiros artigos da RAC. Na semana passada estivemos aqui a dizer o que é a RAC. Trata-se de Regulamento do Ato de Casamento, é um decreto específico para regulamentar o processo de casamento. Uma vez que já foram então cumpridos todos os requisitos exigidos pela RAC, o casamento então será celebrado. O dia da celebração do casamento é escolhido pelos nubentes, mas a hora será fixada pelo conservador depois de ouvir os interessados. Em regra, o casamento deve ser celebrado na Conservatória do Registro Civil ou noutro local previsto por lei, mas, a pedido dos nubentes, a cerimônia poderá ser celebrada em casa particular ou num hotel, dependendo de onde os nubentes acharem que queiram que a sua cerimônia seja celebrada. Mas claro que eles terão que pagar os emolumentos ou as taxas impostas pelo Estado para que o conservador possa se deslocar até ao local pretendido pelos nubentes. Vamos dar uma vista de olhos a 3 artigos da RAC. Vamos então analisar os artigos 23, 24 e 25. De relembrá-lo que estamos dentro do título 2º, que fala sobre o ato de casamento, secção 1ª, celebração do casamento, artigo 23, dia e hora. E este artigo diz-nos o seguinte: o dia da celebração do casamento é escolhido pelos nubentes, mas a hora será fixada pelo conservador depois de ouvir os interessados. Artigo número 24 tem como título Local de celebração. O casamento é celebrado na conservatória ou na delegação do registro civil ou em sala condigna do comissariado da localidade ou de qualquer instituição de caráter cultural ou recreativo legalmente reconhecida que, para o efeito, for indicada pela Delegação Provincial do Ministério da Justiça. Número 2. Os nubentes poderão requerer que a celebração se faça em casa particular, o que será atendido desde que sejam pagos os emolumentos suplementares e desde que o local indicado não retire o ato ou ao ato a dignidade e solenidade necessárias. O número 2 aqui faz menção que os nubentes têm a opção de escolher um terceiro lugar para que a sua cerimônia de casamento seja efetuada. Mas para que isto aconteça, é necessário que se façam os devidos pagamentos ou os emolumentos impostos por lei e que o local não tire a dignidade e a solenidade do ato de casamento. Vamos dar uma vista de olhos então ao nosso último artigo, que é o número 25. Este artigo tem como título Pessoas cuja presença é indispensável, ou seja, pessoas que devem obrigatoriamente estarem presentes no dia da cerimônia. Número 1. Para a celebração do casamento é indispensável, ou seja, que não se dispensa,
a presença dos contraentes ou de um deles e do procurador do outro. Ou seja, a lei prevê em casos excepcionais que os dois não possam estar presentes, pelo menos um deve estar presente, mas o outro deve estar devidamente representado. Depois temos uma outra pessoa aqui que deve estar presente, do funcionário do registro civil e de 2 testemunhas no mínimo. Ou seja, o funcionário do registro civil deve estar presente no ato de casamento e 2 testemunhas no mínimo também devem estar presentes. E depois temos e de 4 no máximo que possam e saibam assinar, que nós chamamos de padrinhos de casamento. Ou seja, a lei exige que os noivos estejam presentes, ou pelo menos um deles e um procurador a representar o noivo ausente. É necessário que o funcionário do registro civil esteja presente. É necessário a presença de 2 testemunhas no mínimo, que normalmente são as pessoas que vão assistir o casamento, e ainda a presença de 4 no máximo para que possam então assinar o livro de casamento, que nós chamamos de padrinhos. É cultural o noivo levar um casal e a noiva também levar um casal como seus padrinhos. O número 2 diz o seguinte: considera-se celebrado na presença do funcionário do registro civil o casamento realizado perante quem, não tendo embora essa qualidade, exercesse publicamente as respectivas funções, salvo se ambos os nubentes conheciam, no momento da celebração, a falsa qualidade do celebrante ou a irregularidade da sua investidura. O número 3, o conservador poderá delegar no seu substituto legal a competência para a celebração do ato de casamento, sempre que, por razões ponderosas, esteja impedido de presidir ao referido ato. O número 4, do texto do assento, deverá constar expressamente a circunstância referida no número anterior. Estivemos a ver aqui a questão em que muitas das vezes o conservador não poderá estar presente, não é? Deverá justificar o motivo da sua ausência. Bem, estes aspectos então estão relacionados com a celebração do casamento, ou seja, as pessoas que devem estar presentes no dia da celebração do casamento e a importância da presença dos mesmos. Vamos agora falar um pouco sobre o casamento urgente previsto na lei angolana. A lei permite, em casos excepcionais, que o casamento seja realizado sem os formalismos exigidos em regra. Essas exceções encontramos no artigo 37 do Código de Família e no artigo 27 da RAC, quando haja fundado receio da morte ou quando haja iminência de parto, por exemplo, são exceções que a lei prevê para que o casamento seja celebrado urgentemente. Vamos então dar uma vista de olhos ao artigo 37 do Código de Família e logo a seguir o artigo 27 da RAC. Artigo 37 tem como título Casamento Urgente no Código de Família. Número 1. Quando haja fundado receio de morte próxima de algum dos nubentes, ainda que derivada de circunstâncias extremas ou iminência de parto, é permitida a celebração do casamento sem constituição do processo preliminar e sem a presença do funcionário do registro civil. Vamos ver o que é que o número 2 diz. O casamento urgente só se torna válido depois de provado que os nubentes se encontravam no pleno gozo de suas faculdades mentais e após homologação pelo funcionário do registro civil. Ou seja, a lei prevê que estes tipos de casamentos sejam celebrados
sem que se respeite o procedimento exigido por lei e sem que haja a presença de um funcionário do Registro Civil. Mas, a posterior, é necessário que os nubentes provem que se encontravam no pleno gozo das suas capacidades mentais ou faculdades mentais, e é necessário que haja uma homologação pelo funcionário do Registro Civil para que este casamento então possa produzir todos os efeitos jurídicos previstos na lei. Vamos dar uma vista de olhos então ao artigo 27 da RAC. Este artigo tem como título Causas Justificativas, na secção 2ª, casamento urgente, e diz o seguinte: quando haja fundado receio de morte próxima de algum dos nubentes, ainda que derivada de circunstâncias externas ou iminência de parto, o casamento pode celebrar-se independentemente de processo preliminar e sem a intervenção do funcionário do Registro Civil, desde que se observem as seguintes formalidades. A linha A: proclamação oral ou escrita feita à porta da casa onde se encontrem os nubentes pelo funcionário do Registro Civil ou, na falta dele, por alguma das pessoas presentes de que vai celebrar-se o casamento. A linha B: declaração expressa de consentimento de cada um dos nubentes perante 4 testemunhas, 2 das quais não podem ser parentes sucessíveis dos nubentes. A linha C: redação da ata do casamento em papel comum e sem formalidades especiais, assinada por todos os intervenientes que saibam e possam escrever, desde que não seja possível lavrar imediatamente o assento provisório a que se refere o artigo seguinte. A RAC aqui dá-nos muitos mais detalhes daquilo que é o processo do casamento urgente. Caso você queira explorar um pouco mais sobre o casamento urgente, poderá então analisar os artigos 28, 29, 30 e 31 da RAC. Bem, hoje ficamos por aqui. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo na próxima semana com mais uma aula, onde falaremos então sobre o registro de casamento. Fique bem e até a próxima.